E aí, tudo bem? Eu sou Alan, sou jornalista e esse é o Ingresso na Arte, meu canal de cultura no YouTube. No vídeo de hoje, o assunto é artes plásticas e eu vou falar sobre a exposição 100 anos de Atos Bucão, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui na cidade de São Paulo. E quando o assunto é a construção de Brasília, dois nomes vêm logo à cabeça. Eu estou falando ali de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, os arquitetos responsáveis pela construção da capital federal, fundada em 1960. No entanto, outro nome que teve papel fundamental na concepção de Brasília é o de Atos Bucão, que neste ano de 2018 celebraria 100 anos de idade. Por conta desta data, o CCBB paulistano apresenta a exposição 100 anos de Atos Bucão, que mostra ali toda a produção desse artista, que foi pintor, cenógrafo, ilustrador e que quase se tornou médico. Acontece que no meio da faculdade de medicina ele acabou abandonando o curso para se dedicar totalmente ao mundo das artes. A mostra chega à capital paulista depois de passar por Belo Horizonte, também por Brasília, e no mês de novembro vai para o Rio de Janeiro. O ingresso na arte esteve no dia da abertura da exposição e pôde acompanhar uma visita guiada pela Marília Penitz, que assina a curadoria da exposição junto com André Severo. 100 anos de Atos Bucão ocupa 4 andares do CCBB e é muito interessante como estão espalhadas as obras do Atos Bucão no prédio que fica no centro da cidade de São Paulo. Se no quarto andar a gente vê obras de artistas que foram influenciados pelo Atos, nos outros 3 andares as mais de 300 obras do Atos Bucão estão espalhadas. No térreo, assim que a gente entra no CCBB, há exemplos de painéis de azulejos feitos pelo Atos, que provavelmente são suas obras mais conhecidas no Brasil e no mundo. O interessante nesses projetos é que muitas vezes o Atos dava aos pedreiros que trabalhavam para ele uma liberdade de criar os desenhos desses mosaicos, mas havia uma regra bem clara: os desenhos não podiam formar um círculo fechado. E em uma das salas do CCBB tem uma foto bem grande que mostra essa relação do Atos com o pedreiro. E nos outros 3 andares há vários outros projetos, como também as fotos-montagens que ele fez e que flertam com o surrealismo. Também tem alguns figurinos que ele criou para os padres, mas que acabaram não sendo adotadas pelas dioceses por serem consideradas modernas demais. E é muito interessante também observar que em vários quadros do Atos existe uma clara influência do carnaval, que era uma das suas grandes paixões. Se eu não me engano, o Atos chegou a morar no bairro da Vila Isabel, um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro, e que também tem uma famosa escola de samba, né, a Vila Isabel, e onde também foi o berço do Noel Rosa. Mas talvez a sala mais especial dessa exposição seja uma sala em que estão concentradas as máscaras que ele fez a partir de 1971, quando ele foi morar em Paris. Atualmente essas máscaras são os objetos mais cobiçados pelos colecionadores, então vale a pena ficar de olho. Mas se você não puder ir ao CCBB de Brasília, ou desculpa, o CCBB de São Paulo, o CCBB do Rio de Janeiro, mas estiver passeando por São Paulo e pela cidade maravilhosa, eu recomendo que você vá até o Memorial da América Latina na capital paulista e também até o Sambódromo no Rio de Janeiro, porque lá existem alguns exemplos dos trabalhos do Atos. Tá certo? Eu fico por aqui, na próxima sexta-feira eu volto com um vídeo no Ingresso na Arte, aquela coisa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa ideia, fale para os seus amigos sobre o canal, não deixe de assinar o canal e também visitar a exposição do Atos e pegar esse material aqui que explica mais um pouco sobre a exposição. E é isso, até a próxima, tchau!